E agora nós vamos continuar a partir deste ponto, vendo então no verso 3, o quarto efeito desta justificação pela fé em nossas vidas. Então, em quarto lugar, a justificação pela fé produz para nós, produz em nosso coração aquilo que nós lemos aí no verso 3. E não somente isto, falando do nos gloriar na esperança da glória, ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos, e aí você leia como regozijo, como se alegrar, como ter júbilo, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ou seja, Paulo está agora dizendo que aqueles que estão justificados pela fé em Cristo Jesus, aqueles que depositam toda a sua confiança no Filho de Deus Jesus e na obra em que Ele realizou, e portanto são justificados por aquilo que Cristo fez, eles também conseguem se alegrar, se regozijar nas próprias tribulações. E por que eles conseguem isso? Por que Paulo está dizendo que essa é um dos efeitos da justificação pela fé, ou melhor dizendo, um dos efeitos dessa salvação graciosa por meio de Cristo Jesus? Bom, pelo seguinte motivo: todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por problemas, mas com uma diferença. O não regenerado, quando ele passa por um problema, quando ele passa por uma luta, aqueles que não têm a fé em Cristo Jesus, que não são justificados mediante esta fé, quando eles passam por um problema, quando eles passam por uma tribulação, eles reclamam, eles amaldiçoam, eles murmuram, eles gritam, eles se entristecem, eles ficam deprimidos. Esse é o modo natural de alguém sem Deus, de alguém que não tem aonde lançar as suas expectativas, de alguém que não tem explicação para o sofrimento, para a tribulação que passa. Embora, se nós formos completamente honestos conosco mesmo, nós veremos que boa parte das tribulações e provações que nós passamos são provocadas pelos nossos próprios pecados. Mas, além daquelas que são provocadas pelos nossos próprios pecados, existe a turbulência e existe o sofrimento próprio deste mundo, que é um mundo caído, onde todas as coisas elas funcionam de tal maneira a tornar a vida do homem cada vez mais difícil pela nossa própria rebeldia. E então o homem sem Deus, o homem que não reconhece Deus em todos os seus caminhos, o homem que nega a existência de Deus, o homem que não vê Deus na criação, muito menos enxerga Deus no meio das circunstâncias ou no meio da tempestade, só lhe resta um único caminho, é o caminho da reclamação, da murmuração, do ódio, da raiva, da depressão, do desânimo, do desencorajamento, aquilo que a gente está cansado de saber que é próprio do ser humano, especialmente do ser humano sem Deus. Mas agora, quando Paulo diz que os justificados pela fé se gloriam, não somente na paz, no acesso ao trono da graça, na esperança da glória, mas ele diz também que, como efeito da justificação pela fé, os regenerados, os eleitos, eles se gloriam nas próprias tribulações. Por quê? Porque eles entendem, eles creem, eles perceberam, a eles lhes foi revelado pela palavra de Deus, que as próprias tribulações, elas vão produzir no coração, na alma, na mente, na vida destas pessoas, aperfeiçoamento. E é exatamente por saber disso, que elas, apesar de sentirem a dor da tribulação, a dor dos sofrimentos próprios da vida, das amarguras da vida, dos dilemas da vida, das perdas, dos problemas de saúde, dos problemas financeiros, dos problemas profissionais, das perseguições que são resultado da nossa fé, que são às vezes resultado tão somente de você ser um bom trabalhador, e isso causa inveja em outras pessoas, e tantos motivos que podem causar dor, que podem causar instabilidade na nossa vida, as enfermidades e coisas como acidentes, como situações de caos que se estabelecem por conta de fatores que estão além da nossa vontade, como por exemplo, que nós estamos passando no caso de uma pandemia, ou de uma epidemia, de uma enfermidade, de um vírus, de algo que esteja presente na nossa realidade. O cristão, o homem regenerado, o homem que tem esta fé em Cristo Jesus, que foi justificado pela fé, ele consegue em tudo isso daí se alegrar e regozijar-se em Deus. Por quê?
Porque em cada uma dessas circunstâncias dolorosas, difíceis, ele enxerga a mão de Deus tratando a sua própria vida, moldando o seu caráter, produzindo aperfeiçoamento. E é isso que Paulo nos conta quando ele explica isso no final do verso 3 e o verso 4. Ele diz: sabendo, ou seja, está aberto o entendimento, foram abertos os olhos, o coração está entendendo e sentindo o que significa a tribulação, o que significa esta luta da nossa vida aqui. No caso do cristão, ele sabe que as tribulações produzem perseverança, ou seja, a tribulação, ela vai criar em você, ela vai te habilitar a resistir, a ter mais resistência. Quanto mais tempo você é submetido à tribulação, mais resiliente você fica, mais resistente você fica, e mais então perseverante. Você, como está experimentado, e está sendo experimentado em cada circunstância, você vai criando esta habilidade de não desistir, de não retroceder, de não voltar atrás, de não parar. Muito pelo contrário, você vai sendo perseverante, vai produzindo esse aperfeiçoamento da perseverança em você. Além disso, a perseverança, por sua vez, ela vai produzir experiências. Experiências fazem parte da vida de um cristão. A gente tem sempre um cuidado de não ficar citando experiência como fonte de teologia ou como fonte de ensino, porque as experiências, elas são subjetivas, elas são individuais. A gente não pode ficar criando teorias ou criando preceitos ou normas em cima de experiências, mas por outro lado, as experiências têm um papel na vida de cada um de nós. O nosso conhecimento de Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa própria perseverança, ela vai se dar em qual ambiente? Ela vai se dar dentro de ambientes práticos da vida, experiências pelas quais nós vamos passar. Experiência, de repente, de ter uma necessidade que você não compartilhou com ninguém, mas de repente Deus levanta alguém para te ajudar nessa necessidade. Experiência de estar enfermo e não conseguir solução na ciência, nos medicamentos, e você ora e Deus te responde. Experiência de ter uma dificuldade num relacionamento com um filho, com a esposa, com o pai, e você ora e pede ao Senhor que ajude nisso, e Deus traz um bálsamo, traz uma transformação, traz um renovo nesses relacionamentos. Ou seja, as experiências fazem parte da nossa vida e da nossa carreira de fé, e quanto mais experimentados nós estivermos em cada um dos assuntos, isso vai trazer também, e é o terceiro aspecto desse aperfeiçoamento, vai trazer esperança, e você vai poder, inclusive através do seu testemunho pessoal, e aí sim, as experiências têm uma importância, têm o seu valor, não apenas para nós, mas também para os outros, quando eu posso encorajar uma outra pessoa, mostrando para ela: olha, já aconteceu comigo, já passei por esse mesmo problema, e Deus, no meio da minha dor, no meio do sofrimento, no meio da minha luta, Deus estava presente, Deus me auxiliou, Deus me sustentou, e esse mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, vai te sustentar também, vai te auxiliar, confia nele, busque a ele. É essa a ideia que Paulo está nos dando. Quanto mais eu passar por essas lutas e tribulações, mais perseverança elas vão produzir, ou Deus através delas produzirão na minha vida, mais experiências que fortalecerão minha certeza, minha esperança, e me ajudarão inclusive a fortalecer a vida dos outros. Então veja bem, não é que um cristão ele gosta de sofrer, ele é masoquista, ele gosta da dor, de forma alguma. No meio da dor nós vamos reclamar como todo ser humano, mas eu quero colocar esse reclamar aí dentro de dois parênteses bem resilientes, bem ressaltados, bem bem visíveis, né? O que é essa reclamação? É aquele momento pessoal nosso, onde nós falamos: está doendo, né? Não é uma reclamação contra Deus, não é uma reclamação que blasfema contra o Senhor, ou que declara não confiar mais em Deus.
é aquilo que nós encontramos, inclusive, alguns autores na própria Escritura, dizendo para o Senhor: está doendo, Senhor, não estou aguentando, Senhor, esse silêncio do Senhor é profundo. Nós encontramos, por exemplo, na vida de Jó, você vai ver Jó algumas vezes dizendo: olha, maldito o dia em que eu nasci, que dia terrível. Mas não é porque ele estava revoltado contra Deus, ou que ele estava deixando de confiar em Deus, mas no meio da sua dor, muitas vezes nós dizemos coisas tolas, e apesar de serem tolas, são coisas sinceras, que brotam da nossa alma por causa da dor que sentimos, e por causa da natureza que reside em nós, que muitas vezes não consegue transmitir todo o conhecimento que eu já adquiri, ou todas as experiências pelas quais eu já passei com Deus, traduzir isso em confiança, ou em palavras de confiança. Em alguns momentos então nós vacilamos, reclamamos da dor momentaneamente, nunca contra Deus. Mas o que é importante se ressaltar aqui, então voltando, é que não é que nós como cristãos, ou não é que aquele que é justificado pela fé, ele vai atravessar todos os problemas, todas as lutas, sem ficar chateado, sem chorar, sem sentir a dor, sem em nenhum momento emitir algum tipo de descontentamento. Não é isso. Mas de forma geral, no âmbito global da tribulação, da dor que ele passa, na conclusão de tudo isso, ele vai se regozijar e dizer: Senhor, foi muito bom ter passado por isso, apesar de ter doído, apesar de eu ter ficado chateado, apesar de lá no meio daquilo tudo, em alguns momentos eu não consegui controlar o meu ímpeto, ainda assim eu sei que o Senhor usou tudo isso para o meu aperfeiçoamento. Eu sei que o Senhor usou tudo isso para produzir perseverança. Eu sei que o Senhor usou tudo isso para gerar uma experiência que é importante para o meu crescimento, para a minha esperança. E agora, Senhor, uma vez mais, o Senhor fortaleceu as minhas confianças e a minha esperança nas promessas do Senhor. Então, o sofrimento faz parte da vida do cristão, e dentro da vida do cristão, ele redunda em regozijo, em alegria, e não em blasfêmia, e não em uma reclamação contra o próprio Deus, mas a reclamação da dor. Está doendo, eu não estou reclamando contra Deus, eu estou reclamando muito mais de mim mesmo, pela ausência de tolerância com a dor. Então, a ideia aqui é que, como resultado desta salvação que nós recebemos, dessa justificação pela fé, o cristão tem esta condição, essa capacidade de olhar para as tribulações e se alegrar em Deus por causa dessas provações, porque elas produzem aperfeiçoamento. Aí é importante considerar algo muito importante, desculpa a redundância, mas infelizmente nos nossos dias existe uma grande aceitação de um evangelho fácil, um evangelho que não aceita e que não contempla nenhuma situação de turbulência. Este evangelho que desde o século passado tem sido anunciado com promessas de prosperidade, com promessas de triunfalismo, com promessas de ausência de tribulação, de problema. É o evangelho que produz gente rica, cheirosa, bonita. Este evangelho, ele não é o evangelho das Escrituras. Esse não é o evangelho que foi ensinado pelo Senhor Jesus, porque no evangelho ensinado pelo Senhor Jesus, vivido pelos apóstolos, pregado por eles no primeiro século, pregado e ensinado aqui pelo apóstolo Paulo, existem lutas, existem dissabores, existe perseguição, existe sofrimento, existe muitas coisas duras e difíceis, que são encaradas pelos cristãos com regozijo, porque eles confiam que Deus vai usar isso para aperfeiçoá-los, mas de maneira alguma negada, ou de maneira alguma prometido para alguém que não vai passar por isso. Este evangelho que produz, entre aspas, pessoas populares, pessoas que não têm aparentemente nenhum problema nesse mundo, este evangelho é falso, é mentiroso. Isso não procede das Escrituras. Por quê? Porque nós sabemos que a própria palavra de Deus nos traz conforto a respeito das tribulações que nós passaríamos. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. O Senhor Jesus diz para os apóstolos: eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. Eles não me receberam, me rejeitaram,
vão rejeitar vocês também. O próprio Senhor Jesus diz: bem-aventurados vocês são quando por minha causa vos perseguirem e vos matarem. Ou seja, o próprio Senhor Jesus deixou muito claro que este evangelho não nos eximia de passar por problemas e por tribulações, muito pelo contrário. E inclusive um dos apóstolos, Tiago, vai de forma enfática dizer lá na sua epístola: tende por motivo de toda alegria o passardes por lutas e provações. Você pode ler isso no capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 2, você vai ver que Tiago fala o mesmo que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque as tribulações, elas vão produzir provações, e nas provações nós seremos aprovados, e aprovados nós seremos aperfeiçoados, e Deus vai produzir em nós mudanças que só podem acontecer em meio às tribulações e às provações da vida. Muito bem, então esse é o nosso quarto item aí, sobre os efeitos da justificação pela fé. Quinto item desta justificação pela fé, efeito dela na nossa vida, está aí do verso 5 ao verso 8, onde Paulo nos mostra que a justificação pela fé nos dá a certeza de que a aprovação é amor e não castigo. Ou seja, vou repetir, Paulo está dizendo que a justificação pela fé nos convence de que estas provações pelas quais nós passamos é demonstração do amor de Deus e não demonstração de castigo punitivo de Deus. Vamos lá, vamos ler o texto. Verso 5. Ora, a esperança, lembra que eu tenho perseverança que gera experiência, experiência que gera esperança. E aí no verso 5 ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos lá, vamos entender isso. Qual é o primeiro pensamento que nos vem à mente quando nós temos que enfrentar uma dura provação, ou quando nós enxergamos uma provação na vida de um irmão nosso? Primeiro pensamento que nos vem à cabeça: o que será que esse irmão fez de errado para Deus estar pesando a mão? E quando a provação vem sobre a gente, na hora a gente já, Deus está pesando a mão. Agora eu já fiz algumas coisas tão erradas, e que será que eu fiz recentemente para Deus estar fazendo isso? Ou eu relembro de um pecado lá atrás, de uma década atrás, eu falo assim: olha, chegou a hora de eu pagar por aquilo que eu fiz. Esse é um pensamento natural do ser humano. Nós somos pecadores, e por sermos pecadores e sabermos internamente, conscientemente, a nossa consciência, especialmente a do regenerado, daquele que tem a fé em Cristo Jesus e que tem a habitação do Espírito Santo, ela está viva e ativa. E mesmo a mente do não regenerado, existe uma consciência, ainda que amortecida lá dentro, que o faz lembrar, e o que o faz consciente de que é um pecador e que é passivo de castigo. Então veja o que acontece conosco: diante de qualquer circunstância ruim, nós logo imaginamos, Deus está pesando a mão. E aqui Paulo está dizendo, um dos efeitos da justificação pela fé, dessa fé salvadora em Cristo Jesus, é consertar essa nossa conclusão e mostrar para nós que as provações não são resultado do castigo de Deus, porque a esse castigo nenhum de nós é capaz de resistir. Antes, as provações são uma demonstração do amor de Deus por nós. E como é que Paulo vai nos provar isso, nos mostrar isso? Bom, ele vai fazer de duas formas. Primeiro, de uma forma que nós poderíamos descrever como uma forma subjetiva, porque ele vai falar de algo que acontece internamente conosco, dentro do nosso coração. E depois ele vai mostrar isso de uma forma objetiva, de uma forma factual, mostrando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então veja, no verso 5 ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja,
o Espírito Santo, que é um presente de Deus, que é o Consolador, enviado pelo Pai e pelo Filho, para habitar no coração de todos aqueles que são de Deus, o Espírito Santo que entra em nós sem a nossa autorização, sem pedir para entrar, sem bater na porta, mas entra em nosso coração, nos convence do pecado, nos faz crer em Cristo Jesus, nos faz passar por essa regeneração que transforma a nossa vida, que muda a nossa maneira de encarar tudo, que abre o nosso entendimento para crer em Deus, para reconhecer o senhorio e a divindade de Cristo Jesus. O Espírito Santo dentro de nós, ele derrama o amor de Deus no nosso coração. Ou seja, lembra que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro e depois é que nós somos habilitados a amá-lo? Está falando exatamente disso. É o Espírito Santo que derrama esse amor de Deus dentro de nós, que nos convence a amá-lo, porque nós sentimos o seu amor dentro de nós. Então veja, o argumento de Paulo é o seguinte: quando nós passamos pelas provações, não se deixe iludir pensando que a provação é alguma ação de Deus para cobrar de você uma dívida que você, como um justificado pela fé, um salvo em Cristo Jesus, deveria saber que foi paga integralmente por Cristo Jesus. Então uma provação não é uma cobrança de dívida, mas uma provação na sua vida só pode ser uma coisa: uma demonstração do amor paternal de Deus, que cuida dos seus filhos, e por amar e cuidar dos seus filhos, disciplina porque ama, e o Espírito Santo dentro de nós nos convence disso. Então Paulo está dizendo, olha, um quinto efeito da justificação pela fé é a certeza que nós temos que tudo por aquilo que nós passamos é uma demonstração do amor de Deus. Seja o que for que você estiver passando, seja um problema terrível, seja uma enfermidade, Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou, Deus não está bravo com você, Deus não está te cobrando, Deus não está te castigando, mas Deus está demonstrando o profundo amor dele por você, porque ele derramou esse amor em nosso coração. Ele nos ama, ele nos amou primeiro, ele nos deu o seu Espírito, e o seu Espírito confirma esse amor dele dentro do nosso coração, e então o que nós passamos e aquilo que nós enfrentamos é para o nosso bem. Por isso que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que pode ter esta convicção de Paulo? Quem tem a mais absoluta certeza do amor de Deus por nós. Então não duvida do que Deus está fazendo. É o mesmo sentimento de um filho na casa do seu pai, mesmo quando é disciplinado, até mesmo com algumas varadinhas, mas ele não duvida do amor do pai. E quando eu falo varadinhas, é bom esclarecer, porque o nosso tempo é um tempo tão estranho, onde as pessoas não reconhecem mais a disciplina bíblica, mas a Bíblia fala sobre disciplinar os nossos filhos com uma vara, não é com uma ripa, não é com um galho enorme de uma árvore, mas uma varinha bem fininha, que os faça reconhecer os seus erros. Infelizmente, quando nós nos afastamos dos princípios, dos conceitos bíblicos, nós caímos em armadilhas terríveis. Quando a palavra de Deus estabelece que esta é uma maneira de pais educarem seus filhos, ela não está ensinando nenhum tipo de espancamento, nenhum tipo de ação criminosa, ou um ato de alguma maneira atingir a saúde dos nossos filhos, mas ela está ensinando tão somente que os pais devem exercer a autoridade paternal, a autoridade familiar, para conduzir os seus filhos, para que eles aprendam desde a infância, desde a mais tenra idade, eles aprendam a obediência, ao respeito às autoridades. E foi exatamente o afastamento dessa disciplina firme e amorosa que nós temos ensinado nas Escrituras, e que é a história de cada um de nós, porque se nós voltarmos aí um pouco no tempo, 50 anos atrás, a história dos nossos pais, a história dos nossos avós, dos nossos bisavós, eles foram educados assim, foram tratados assim, não ficaram frustrados, não ficaram cheios de
como é que é o termo? Traumas por causa disso. Muito pelo contrário, eles amaram e honraram seus pais até o fim da vida, e não foi uma varadinha lá na infância que os tornou rebelde ou que os tornou revoltados, mas a varadinha lá na infância, aquela varinha de marmelo fininha que riscava e doía, mas era o suficiente para mostrar ao princípio, ensinar o princípio da autoridade quando a criança ainda é pequena, para que quando ela ficasse adulta, ela não se rebelasse contra as autoridades e não sofresse as sanções disso. Nessa época lá, 50, 60, 70 anos atrás, o índice de criminalidade era muito mais baixo. Nós não enxergávamos adolescentes e jovens se levantando, se rebelando contra a autoridade de policiais, contra a autoridade de pessoas mais velhas. Muito pelo contrário, as escolas eram ambientes formais, ambientes de aprendizado e ambientes onde os professores e os mais velhos eram respeitados. Bom, vou deixar o saudosismo aqui de lado para voltar ao ponto. Como é que um filho sabe que é amado? Quando seu pai o disciplina. Porque isso significa que o pai não está comprometido tão somente com beijo e abraço, porque beijo e abraço é fácil, todo mundo pode te oferecer isso. Mas disciplina é algo que somente quem ama paga o preço de realizar. Somente quem ama profundamente se submete ao doloroso processo disciplinar. E aqui o servo de Deus, a pessoa que está em Cristo, justificado pela fé, aquele que tem a habitação do Espírito Santo, ele reconhece nas provações não uma ação de castigo, não uma ação de Deus de pesar a mão, mas ele enxerga o amor de Deus nestas provações. E além dessa questão subjetiva, que é o derramamento do amor de Deus em nossos corações, que nos faz amar e reconhecer esse amor de Deus em todas as coisas que Deus faz na nossa vida, existe também uma demonstração, que é uma demonstração factual, objetiva, desse amor de Deus. E como é que Paulo nos apresenta esse amor de Deus? Por que eu sei que Deus me ama, além dessa ação do Espírito Santo no meu coração? Verso 6, porque Cristo, eu sei que Deus me ama porque Cristo, quando eu ainda era fraco, e a ideia de fraco aí é, quando eu estava completamente cego no mundo, perdido no mundo, quando eu estava longe de Deus, quando eu não conseguia reconhecer nem sequer a existência de Deus, quanto mais obedecê-lo, e aqueles que reconheciam que existe um Deus, eram obstinadamente pecadores contumazes, que não obedeciam a sua lei, e ele está dizendo, porque Cristo, quando eu ainda era fraco, quando nós ainda éramos fracos, ele morreu no seu tempo pelos ímpios. E aí o princípio é o seguinte, a argumentação que ele está fazendo aqui é que quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos ímpios, Deus nos amou dessa condição, da nossa fraqueza e da nossa impiedade, Deus nos alcançou no meio disso daí, e Ele nos alcançou com graça, com amor, nessa situação de fraqueza, de pecadores, de ímpios, Deus demonstrou amor por nós. Se fosse para castigar, se fosse tão somente para manifestar brutalidade sobre um castigo de dor, um pagamento justo por todos os meus pecados, Deus teria feito isso lá atrás. Mas lá atrás, lá no passado, Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho demonstrou o profundo amor de Deus, lá naquela cruz, por homens pecadores, fracos e ímpios, como cada um de nós. O princípio é, e aí ele vai usar, especialmente o verso 7, ele diz, dificilmente alguém morreria por um justo. O que ele vai dizer é o seguinte, olha, o que Deus fez para nós é algo completamente improvável. Por quê? Será que um de nós estaria disposto a tomar um lugar numa cruz de uma pessoa justa? Olha, fulano foi julgado injustamente, está indo ser crucificado. E aí eu vou lá e falo assim, não, eu vou no lugar dele. Eu vou assumir o lugar dele. Quem de nós faria isso? Quantas vezes você já viu isso acontecendo? De alguém que sabe que uma outra pessoa está sendo injustiçado e vai lá e diz assim, não, eu vou tomar o lugar dele nesse pagamento aí, porque ele é justo. E por ele ser justo eu quero fazer isso. O que ele está dizendo, olha, é tão improvável isso, porque dificilmente alguém morreria pelo justo.
E aí ele narra, olha, pode ser que por uma pessoa que a gente pense que é boa, alguém se anime a morrer, mas é muito improvável isso. Mas Deus prova o amor dele para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Você não precisa duvidar do amor de Deus. Os justificados pela fé, eles têm certeza de que as lutas e as provações não são uma manifestação de castigo de Deus. Não é castigo, mas é o amor de Deus, demonstrado subjetivamente dentro de nós pela presença do Espírito Santo, que derrama esse amor em nosso coração, e demonstrado também objetivamente, publicamente, factualmente, através do fato de que Cristo, quando nós nem sequer queríamos qualquer compromisso ou relacionamento com Deus, quando nós estávamos afastados de Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas insuficiências, nos nossos pecados e na nossa impiedade, Deus deu o seu Filho para morrer por homens assim. É ou não é uma prova de amor? Cristo morreu por pecadores como eu e você. Você acha que você precisa duvidar do amor de Deus agora? Não duvide, não duvide. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, acesso ao trono da graça, nós temos regozijo na esperança da glória, nós temos regozijo nas tribulações, porque sabemos que elas nos aperfeiçoam, nós temos a certeza do amor de Deus no meio da provação, não é castigo, é amor, porque Deus já provou que é amor, desde lá do passado, lá da cruz. Deus já provou que é amor, quando Ele plantou o Espírito Santo dele dentro do meu coração, que me faz reconhecer que o Senhor me ama. Sexto efeito da justificação pela fé, a certeza da salvação futura, e especialmente esse é o assunto que nós estudamos nas últimas 3 semanas na escola dominical, na Confissão de Fé, no capítulo 18, que fala sobre a certeza da salvação e da graça, que nós falamos bastante sobre esse assunto, então vou passar aqui rapidamente, mas o ponto aqui é que, além de todas estas bênçãos que nós já vimos até aqui, a justificação pela fé também produz em nosso coração essa certeza da salvação futura. Veja o verso 9. Logo, é a conclusão, ele vem num raciocínio, o raciocínio dele é: Deus já nos deu paz, Deus nos deu acesso ao trono da graça, Deus nos deu condição de nos alegrarmos na glória que Ele nos tem preparado, Ele nos deu a certeza de que as tribulações, elas são para o nosso aperfeiçoamento, Ele nos deu a certeza do seu amor, porque o seu Espírito derrama esse amor em nosso coração, e Cristo lá na cruz morreu por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando éramos fracos, quando éramos ímpios, pecadores. Tudo isso o Senhor fez, e aí ele vai então no verso 29, logo, diante de tudo isso, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele está dizendo, olha, a conclusão disso tudo é que eu não preciso ter medo sobre o futuro, eu não preciso ter ansiedade em relação ao futuro, eu não preciso temer o juízo final. Por quê? Porque se quando eu era inimigo de fato de Deus, quando eu estava na minha impiedade, quando eu estava na minha fraqueza, Deus enviou o seu Filho se entregou por mim, agora então que eu estou em Cristo Jesus, que eu fui justificado pela fé, eu não preciso ter medo sobre o que vem lá no futuro, eu não preciso ter medo sobre aquilo que a Bíblia fala sobre o dia da ira, o dia do juízo final. Se você lembrar disso, nós estamos estudando inclusive em Apocalipse no domingo à noite, e nós falamos muito sobre esse ponto, o dia do juízo, a 7ª trombeta, o juízo final. Nesse dia, o Senhor Jesus virá com poder e glória, mas Ele não vem mais como nosso mediador, como nosso advogado, mas Ele vem como juiz para julgar a terra. Nós vamos nos reunir com Ele para julgar toda essa terra e todos os inimigos de Deus. Nesse dia, todos os inimigos serão colocados debaixo dos estrados dos pés do Senhor. Nesse dia, todos os inimigos serão julgados e serão lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre, para desfrutarem de uma terrível pena, uma penalidade eterna, que se estenderá para sempre. Quanto a isso, eu preciso ter medo ou alguma ansiedade? Paulo diz, logo, muito mais agora,
estando nós justificados, lembra, Cristo nos justificou, através do seu sangue, do seu sacrifício, seremos, portanto, salvos da ira. O princípio que ele usa aqui é um princípio, uma argumentação que ele vai do menor para o maior, do maior para o menor. A ideia é o seguinte, veja, se lá atrás, quando a gravidade da nossa condição era muito maior do que agora, ele se entregou pela nossa redenção, agora que já estamos reconciliados, ou seja, uma condição de menor gravidade, agora que estamos reconciliados, podemos sentir esta paz, esta garantia de que lá no futuro nós seremos absolutamente salvos e ficaremos livres desta ira, desta manifestação da ira de Deus, porque Cristo já levou sobre si a ira que deveria ser sobre cada um de nós. E na sequência, então, ele inverte então o princípio da argumentação, que vai do maior para o menor, e agora ele faz do menor para o maior. Veja só, no verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos por ele salvos. Veja o 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de alguém de quem recebemos a reconciliação. Ou seja, quando Cristo morreu por nós, nós éramos pecadores, estado de gravidade maior, ele levou sobre si os nossos pecados. Agora reconciliados, nós estamos numa condição de menor gravidade, e agora nós podemos então confiar naquela obra que ele realizou, porque uma vez reconciliados, quando nós éramos inimigos, muito mais agora que nós somos aproximados, somos filhos de Deus, seremos salvos. Numa condição de alta gravidade, ele se entregou por mim. Numa condição agora de comunhão, de relacionamento, de membro da família de Deus, ele me leva para uma situação superior, que é a situação de salvos. Esse é o princípio que Paulo está usando para garantir que todos aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, não precisam temer o futuro, porque foram já justificados pelo sangue de Cristo Jesus, e desfrutam agora de todas estas bênçãos espirituais. E em sétimo lugar, não poderia ser diferente, veja, que até aqui nós estamos falando de coisas que Deus fez por nós. A justificação pela fé nos dá todos esses benefícios, e Paulo, então, ele vai fazer um fechamento aqui para nós no verso 11, dizendo, e além de tudo isso, nós nos gloriamos na própria pessoa de Cristo, porque afinal de contas, quem ele é? Ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o verdadeiro Deus, ele é o Cristo que nos amou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é o único e verdadeiro Deus, ele é o Rei da glória. Nós nos alegramos na própria pessoa de Cristo. Veja que grande privilégio é esse que Deus nos concedeu, de conhecer o seu Filho, de sermos cuidados pelo seu Filho, de sermos amados pelo seu Filho, de sermos alvos da obra do seu Filho, de sermos ou recebermos a intercessão do seu Filho, a mediação do seu Filho. Veja, tudo isso são coisas que Deus fez por nós, são obras realizadas por Cristo por nós, mas no final das contas, o maior motivo pelo qual nós devemos nos alegrar é pelo fato de que nós tivemos esse privilégio de conhecer a Cristo Jesus, conhecê-lo no seu evangelho, conhecê-lo na sua mensagem, conhecê-lo em nosso coração, conhecê-lo através desta fé que é um dom de Deus. Paulo está dizendo, um sétimo benefício da justificação pela fé é isso, é você poder conhecer a Cristo Jesus, poder reconhecê-lo como Deus, poder adorá-lo. Nós nos alegramos nisso, porque nós conhecemos o Filho de Deus, porque nós o adoramos, porque nós recebemos, por meio dele, o ministério da reconciliação. Nós proclamamos Cristo ao mundo, nós anunciamos que há salvação, que há um caminho, nós anunciamos o Filho de Deus, que deve ser crido, que deve ser adorado, que deve ser louvado por todos os homens. Nos gloriamos na pessoa de Cristo. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, e tem que ser, sempre.
Então vejam, 7 benefícios, 7 efeitos, melhor dizendo, da justificação pela fé para cada um de nós, para cada um daqueles que são eleitos. Como é que a gente pode concluir essa primeira parte que nós vimos aqui do capítulo 5? Bom, eu acredito que existem algumas aplicações práticas que nós devemos trazer para a nossa vida. A primeira delas é, nós vivemos dias de muitas provações, muitas lutas, especialmente por essa situação da pandemia que tem trazido grande instabilidade à vida de cada um de nós. Se não uma instabilidade gerada diretamente pela enfermidade, mas as instabilidades geradas pelas consequências desta enfermidade no mundo, né? Nós vamos para um ano que nós não podemos dizer que é um ano nulo, porque Deus fez muitas coisas, mas humanamente falando é um ano onde as empresas pararam, os trabalhadores ficaram boa parte do ano em casa, a economia estagnou, né? Pelo menos a economia da maior parte do mundo, e muitas consequências desse fechamento, desse momento difícil que nós passamos, inédito na história da humanidade, estão sendo sentidos agora e ainda serão sentidos aí pela frente. Isso acabou ensejando muitas lutas, provações para a vida de todo o povo. E aí nós precisamos entender uma coisa. Bom, se as provações são instrumentos de Deus para o nosso aperfeiçoamento, se elas são uma demonstração do amor e não do ódio ou da ira de Deus sobre nós, mas do amor do Deus que disciplina, do Deus que instrui, do Deus que corrige, e corrige porque Ele ama. Então vejam, as provações, elas devem ser encaradas da seguinte maneira: encare as provações como uma proposta de Deus de mudança para a nossa vida. Às vezes até nós, cristãos, regenerados, justificados pela fé em Cristo Jesus, quando surgem as provações, a gente começa a reclamar. A gente começa a esbravejar, a murmurar, a gente começa a atacar as pessoas que estão perto da gente, pessoas que estão longe, e a gente simplesmente adota lá um comportamento, a gente liga lá no modo autodefesa, e a gente começa a tirar para todos os lados. Mas será que é isso que Deus quer com as provações da nossa vida? Veja, o apóstolo Paulo, ele nos dá a certeza de que as provações deveriam gerar em nós regozijo, o regozijo de saber que quando todas essas provações passarem, nós estaremos aperfeiçoados pela perseverança que vamos ser ensinados, pelas experiências que vamos passar e pela nossa esperança que vai ser fortalecida. Então, deixa eu dizer algo para você que está aí ansioso, tenso, preocupado, está cansado, sobrecarregado, com um peso enorme sobre as costas, por causa das responsabilidades que você tem como homem, ou como mulher, ou como filho, como aluno, como profissional. Todas essas provações, essas dificuldades, essas lutas todas que você tem passado nesses dias, entenda da seguinte maneira: essas provações são instrumentos de Deus para produzir mudanças que ainda não aconteceram na minha vida. Então elas são bênção, elas devem produzir em mim algo que me torne melhor. E isso por quê? Porque eu sei que Deus está por trás disso tudo. Quem está governando a história? Não são os homens. Quem está governando a história? Não é o Covid. Quem está governando a história? Não é o acaso. Quem está governando a história é Deus, o Deus que te ama, o Deus que nos ama, o Deus que deu o Filho dele para nos salvar. Você acha mesmo que este Deus, ele invalidaria a obra do seu próprio Filho, cobrando de você algo que ele já cobrou, né? Isso foi extremamente duro e doloroso, mas ele já cobrou do seu filho? Não, não é esse o caso. Deus está sim interessado no nosso aperfeiçoamento, como um pai que ama, quer ver os seus filhos melhores. Segunda aplicação que eu gostaria que você fizesse desse texto, dessa mensagem de hoje. Talvez no meio do sofrimento e da dor, você tenha em algum momento questionado o amor de Deus por você. E você talvez alegue que as coisas que estão acontecendo na sua vida não são justas. É uma injustiça eu passar por isso, é uma injustiça eu passar por aquilo. Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus está bravo comigo. Como nós falamos insistentemente aqui, não é esse o caso. Você crê em Jesus,
Você tem certeza que o que Cristo fez lá na cruz foi por você? Você então é justificado pela fé em Cristo Jesus? Então não duvide e não questione o amor de Deus por você. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Não duvide disso. A dúvida é própria de um coração incrédulo, mas um coração que confia e que crê no Senhor, ele está sempre firme nesse amor, que é um amor objetivo, forte, factual de Deus por nós. É um amor que o Espírito Santo derrama dentro do nosso coração, e é um amor que foi demonstrado lá na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Não duvide do amor de Deus, não questione os atos de Deus na sua vida, mas antes confie em Deus, confie no cuidado do Senhor. Ele nunca te deixa. O Senhor Jesus nos disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por último, talvez as dores, as lutas, os sofrimentos desse tempo, as decepções tenham colocado uma tristeza tamanha no seu coração, que encurtou sua visão e fez você esquecer que a nossa vida não termina aqui. Nossa vida é muito mais do que isso daqui. A vida do homem aqui sobe a 70, 80 anos e, na melhor das opções, vai ser muita canseira e muito enfado. É o que a Bíblia diz. Mas isso daqui é apenas uma breve introdução na nossa existência. É um breve pensamento. É como uma nuvem que o vento espalha. É isso que significa todos esses anos nossos aqui. Porque a vida que de fato haveremos de ter é eterna. Essa nunca acabará. Ela é eterna. E a pergunta que você precisa se fazer hoje é: eu estou preparado para me encontrar com Deus e inaugurar esta vida eterna? Aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus, que depositam toda a sua confiança no Mestre Jesus, do nosso Rei, com certeza estão aptos para desfrutar desta vida eterna em plena alegria, gozo e satisfação na presença de Deus, porque Cristo é o nosso acesso. Mas se você não tem Cristo Jesus, e se você acha a sua vida aqui difícil demais, você não faz ideia do que vem pela frente. Portanto, diante de tantos efeitos, tantos privilégios que a fé em Cristo Jesus nos concede graciosamente por aquilo que Cristo fez, eu convido você, creia no Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, confia nele, entrega a sua vida, o seu caminho a Ele, e o mais, Ele já fez e continuará a fazer por você. Porque nenhum homem, nenhuma religião, nenhum sacrifício humano pode garantir para você uma vida eterna, feliz nos braços do Pai. Somente Cristo, somente o seu sacrifício na cruz do Calvário, e somente a sua mediação diante de Deus, pode garantir para você a verdadeira e abundante felicidade na eternidade. Por isso, entregue sua vida a Jesus e confia nele de todo o seu coração. Vamos orar.